Boa noite. Eu vou ler um texto aqui, vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 6. E eu vou lhes dizer como será essa mensagem aqui. Olha, João capítulo 6, verso 58, esse capítulo é um capítulo extenso até na Bíblia, né? A forma de distribuição. João capítulo número 6, meia dúzia, verso 58, diz assim: Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Te agradeço, ó Pai, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe a mensagem desta noite, assim como abençoaste os hinos, Senhor, e a leitura, e as músicas, que nós nos alegramos em poder te servir. E te peço, Senhor, pelo estudo, para que na meditação o Senhor possa tocar nos nossos corações. Nós queremos ficar cada dia mais firmes na Tua palavra, parecidos com Cristo. Peço, Senhor Deus, pelo pastor Celso, lá em Ervalha, clamo por ele, Senhor Deus, e toda a sua família, e toda aquela igreja, e também pelos irmãos lá em Jardim das Fontes, desde já pela viagem missionária. O Senhor possa, Pai, nos dirigir. Abençoe as crianças, que agora também estudam Tua palavra. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Eu vou ter que pregar em 2 vezes, viu? Por quê, irmãos? Eu preparei, assim, eu tinha a ideia, né? Eu tinha a ideia do que falar, e daí, o que é que eu fiz, irmãos? Olha que coisa. Eu aqui, ó, peraí, 5-0. Tomara que não me corte. Pronto, arranquei aqui. O meu texto básico, para ter uma ideia, era só esse aqui, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Eu ia partir daí para frente. Então, fui preparar a mensagem. A primeira pergunta que eu fiz é: qual era o duro discurso de Jesus? Aí, não deu jeito. Aí, irmãos, eu vou ter que pregar esta, dos 60 em diante, depois. E hoje nós vamos, a próxima vez que eu pregar aqui, à noite, aí eu vou falar desses versículos em diante. Agora eu preciso de ir no qual é o discurso. E aí que minha curiosidade foi, e eu vi que ficou muito grande, eu tive que cortar, vou ter que passar algumas coisas aqui, porque o capítulo é grande e o assunto é curioso. Vamos lá, começa lá no verso 1. Vamos nos posicionar no capítulo 6, no verso 1 e 2, para ver o que é que está acontecendo, onde começa esse discurso, na verdade. Olha, depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aqui estamos falando de uma época antes da Páscoa, estava próximo da Páscoa, João conta, e este aqui é aquela multiplicação dos pães, onde os discípulos apresentam para Jesus 5 pães de cevada e 2 peixes. E então, o que é que Jesus faz? Ele multiplica de tal forma que a multidão era de 5.000 pessoas ou mais. 5.000 pessoas. Ele multiplica esses 5 pães e os 2 peixes. A Bíblia diz que depois disso ainda sobra 12 cestos de pães. Então, né, o povo olhou isso e comeu o pão e percebeu. E qual foi a conclusão que aquela multidão teve? Eu falei que eu vou pular alguns textos, para não ficar muito extenso. Vamos lá para o verso 14. Depois que eles recolhem os 12 cestos de pães, diz assim: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E aí, nós começamos a ver qual o tipo de pessoa que estava lá. Estavam os materialistas. Estavam as pessoas que vão atrás de Cristo
para satisfazer as coisas materiais. Este é o profeta. Por que este era o profeta? Porque ele tinha multiplicado pães e sobrou, no mínimo, um ótimo ministro da economia. O negócio funciona com ele. Ministro da provisão alimentícia. Lembra que tinha judeus aqui. Olha, José chegou. Ele e as vacas aqui vão ser sempre gordas, porque ele multiplica. Esse povo, irmãos, ele ficou tão empolgado com esta ideia, que qual é a ideia? Você vê que todo mundo é igual brasileiro. Fala que brasileiro, todo mundo é igual brasileiro. A pessoa falou o palco mais bonito, fez qualquer coisa, embora aqui é um milagre, eles querem fazer rei. Presidente, vamos lá. Ganhou a votação, ganhou a eleição. Dá uma olhada. Vamos comigo aqui, no verso 15. Olha o que diz aqui. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Eu fiquei pensando, e eu vou pensar nisso, que eu vou falar para os irmãos como eu me senti na mensagem, e eu queria transmitir isso para vocês, e peço que tenham simpatia. A simpatia é sentir-se no meu lugar, ou sentir no lugar daquelas pessoas. Será que eu sou um desses? Sabe, será que eu sou um desses que Jesus é rei enquanto minha mesa está farta? Será que eu sou um desses que eu acho que realmente vai vir um político e vai resolver todo o problema? Será que eu sou um rei, será que eu sou uma pessoa que espera este rei de coisas materiais? Será que eu só vou me manter firme enquanto eu estiver vendo esses sinais miraculosos? Graças a Deus, consegui comprar uma casa, graças a Deus, casei, graças a Deus, e conta aquele monte de testemunho. Será que, se eu não tivesse isso, será que se eu fosse um Jó, eu continuaria? Foi a primeira pergunta que eu fiz, porque eu estou naquele público. E o que acontece? Aqui diz que Jesus saiu. Ele sai, ele fica só. Por quê? Não, ele não veio para ser rei, não deste mundo. Eu não vou ler agora, mas você, em João mesmo, vai retratar o julgamento de Jesus perante Pilatos. E Pilatos fala, você é rei? Ele fala, tu dizes, meu reino não é deste mundo. E aí a segunda pergunta que me veio é, ainda na mesma linha, será que eu sou cidadão do pão? Do pão lá que multiplicou? Será que 2 peixinhos me satisfazem? Será que é isso? Será que eu estou seguindo Jesus pensando que ele é um rei deste mundo? Ou será que eu estou sintonizado com o rei Jesus no outro mundo? Porque daí, irmãos, não é fácil. Nós estamos lendo isso 2000 anos depois. Então, imagina naquela época, onde eles não sabiam. É fácil agora, né? Fácil. Lembra daquela propaganda? Tinha uma propaganda no passado que a pessoa fazia assim, é fácil quando se sabe. É fácil, duro é fazer, mas é fácil. Então, agora sim, mas naquela hora, quando ele sai, nós vamos notar um detalhe aqui, que ele sai só. Ele vai para o monte orar, vai sozinho. E aí, o que acontece? Bom, ele vai só, e o que aconteceu? Os discípulos vão para o mar pescar. É o mar. Jesus foi para o monte, a gente sabe que ele ia para o monte orar, mas eles foram pescar. E o que acontece? O mar da Galileia é um lago gigante, e nós já vimos isso uma vez. Nesta ocasião que tem aquela grande tempestade. E os discípulos veem Jesus andando no mar, em cima das águas. E lembra o que é que eles gritam? Um fantasma. Lembra? Eles gritam um fantasma. Quem eram aqueles? Eram os discípulos de Jesus. Sabe quem estava lá? Irmãos, quem estava lá era Filipe e André. E sabe quem era Filipe e André? É o pessoal lá que arrumou os peixinhos. Eles tinham visto o milagre. E daí eles gritam com medo do quê?
do fantasma. E aí, ó, eu preparando a mensagem, e eu vou preparando e pensando, né? Vocês sabem que eu fico imaginando, assim, um filme, e eu lá, né? Eu falo, será que eu sou esse pessoal aqui? Que eu vejo o milagre de Jesus, e qualquer fantasma me espanta? Será que a minha fé é dessa? Que enquanto Jesus faz o milagre, eu estou feliz, mas na hora que o vento balança, eu falo, um fantasma, será que é isso? Eu fiquei pensando se eu sou assim, eu queria que você pensasse também. Porque, com certeza, nós estamos num mundo difícil. E os fantasmas têm passado ao redor de nós. Tem os fantasmas das doenças, das desavenças, do descontentamento, tem passado. E eu me espanto. E olha o que acontece aí, Jesus diz, calma, sou eu. E ele apazigua o mar. E João não relata, mas outro evangelho relata. E o que é que eles disseram? Quem é este que até o mar e o ventos ouvem? E eu e você, agora eu vou me incluir na minha mensagem, hein? Será que nós conhecemos Jesus, mas nos espantamos e no final nós não sabemos quem é Jesus? Eles sabiam que Jesus era o que multiplicava os pães e os peixes e que fazia sobrar. Mas será que nós sabemos que Jesus controla todo o universo? E controlando o universo, ele controla o vento, a tempestade, os micro-organismos, ou seja, as doenças, os eventos. Será que eu sou um dos que pergunta, quem é este? Eu estou lá, naquele público, hein? Então, o que acontece? Os discípulos pegam o mar, atravessam o mar de Tiberíades e vão numa cidade chamada Cafarnaum. E quando ele chega do outro lado do mar, sabe o que acontece lá? Aí, eles entram no barco, né? Jesus, não é fantasma, entrou, apaziguou a tempestade, vamos continuar a vida, pessoal, vamos lá. Para onde vocês estavam indo? Estão indo para Cafarnaum, vamos lá. Quando chega em Cafarnaum, verso 24. Verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, chegando do outro lado do mar, disseram, Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Ao invés de Jesus falar, faz meia hora. Não, ele já aproveita e dá uma bronca neles. E qual é a bronca? Vocês são maratonistas, hein? Vocês correram para burro. Vocês são inteligentes, seguiram o barco. Vocês realmente vão atrás de mim, hein? Mas daí ele diz, verso 26, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. E aí começa o duro discurso. O duro discurso começa aqui, quando Jesus confronta o que é que eles estão buscando. Tanto os religiosos, você vai ver que eles vão para uma sinagoga, tanto os religiosos quanto a multidão. E Jesus confronta dizendo, vocês, olha, não é isso que ele falou, hein? Eu estou colocando do meu jeito, tá? Será que vocês não são um cachorro correndo atrás do rabo? Estão correndo atrás de uma coisa que vocês não vão alcançar? Ou um cachorro correndo atrás de uma roda do carro? Corre e depois não sabe o que fazer? Vocês não estão correndo atrás de nada? Será que não é isso? É isso que Jesus fala para ele. Vocês estão correndo atrás da coisa errada. Por quê? Vamos lembrar que no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus fala da parábola de um homem que fala, meu celeiro deu muita coisa, minha colheita deu muita coisa, eu vou destruir o meu celeiro, vou construir outro maior. Lembra como é que começa essa história? Começa quando um da multidão, não sei se era a mesma, não é o mesmo momento, mas vamos imaginar aquela multidão que
estava lá com Jesus sempre. Levanta e fala, Senhor, fala com meu irmão, divide comigo a herança. E Jesus fala, você está no lugar errado. Aqui não é lugar para pedir dividir de herança. Quem falou que eu vim dividir heranças? E aí ele conta a parábola desse homem, que faz multiplica os seus celeiros para guardar a sua colheita, que foi abundante, só que tem um problema: o homem prepara toda a sua aposentadoria, ele só queria descansar, e Jesus diz para ele o quê? Não chama de aposentado, não chama de precavido, não chama de previdente, ele chama de louco. Por quê? Porque naquela noite, a alma do homem seria pedida. E aí eu comecei a ver o discurso duro para mim. O que eu estou correndo atrás, se eu morrer hoje, vai valer a pena? A gente vê os pedidos de oração. Tal pessoa teve AVC, ficou aí na cama. Tal criança está não sei o quê, morreu. E aí eu fiquei pensando, o discurso começou a ficar duro mesmo. Ficou difícil. Atrás do que eu estou correndo afinal? Eu passo o discurso para você. Atrás do que você está correndo? Trabalhamos que nem um doido. Como eu disse ontem, nós temos um encontro de casais, eu falei, olha, essa história do home office, né? Pode tirar o home, virou tudo office agora. Agora nós só somos escritório, nós não somos mais home. Home é casa, não tem mais casa. Sabe por quê? Porque você fala, agora trabalha em casa. Não trabalha não, porque agora a sua casa virou escritório. Seu filho agora tem que submeter, ficar quieto, não pode mais correr. O cachorro não pode latir. O Tiago tem um papagaio, o papagaio tem que ficar quieto. Como é que faz o papagaio ficar quieto lá? Esses dias foi numa audiência lá e o rapaz falou, meu, seu filho está gritando. Não, o filho é o papagaio. Eu falei, meu... Aí teve que falar, tem que fechar a porta para o papagaio. Vocês sabem que eu tenho lá uma gatinha, e de vez em quando eu vou fazer vídeo, chamada lá, eu tenho que fechar tudo, porque ela é uma youtuber, ela vê uma câmera, ela entra na frente. E daí eu tenho que dar uma travada. Você que tem gato sabe do que eu estou falando, né? Que gato gosta, aí, né, Gilson? Você achou uma câmera e fala, estou aí, e vão lá desfilar. Então, não, agora você trabalha que nem um doido. E aí eu fico pensando, poxa, essa história nós abrimos mão da família, nós abrimos mão da igreja, nós abrimos mão de convívio, e aí, esse trabalho todo é pela comida que perece ou a que dá a vida eterna? E aí começa a ficar difícil o discurso, porque aquela multidão estava esperando um Cristo que fosse rei neste mundo, um Cristo que provesse alimentos, um Cristo talvez que afastasse tempestades. E aí Jesus pega e fala, vocês estão atrás de mim, ao invés de eu falar, que bom, multidão, a igreja está cheia, ele fala, não, vocês não devem estar aqui. Eu já vou antecipar, você sabe que lá, depois, é nesse capítulo, que eu não consegui chegar lá, eu ia fazer, vai ficar para a próxima vez. É nesse capítulo que ele fala, discípulos, vocês não querem tudo ir embora? Porque o pessoal abandonou tudo. Depois do discurso, eles foram embora, por quê? Eles estavam procurando a coisa errada no lugar errado. Errado, moço, errado. Tem jeito. Sabe aquela que você chega lá para o balconista e fala assim, moço, me dá 1 quilo de tomate. Ele fala, aqui é uma farmácia. Sabe esse negócio? Isso é a vergonha, né? Ah, é farmácia, né? Que bom. Não tem nenhum remédio que chama tomate? Não. Então eu liguei na porta errada, vou na outra. O cara, tem um hortifruti aqui do lado. Fala, eu acho que é lá. Porque eu desci do carro, né, muito, sempre atento. A Marina falou, entra ali e pega tomate. Eu entrei na primeira porta e não era. Eu falei, tá bom, moço. Então, provavelmente eu entendi errado. Mas será que não é assim? Será que eu não estou procurando a coisa errada no lugar errado? Até a coisa errada, porque se você está procurando riqueza, nesse mundo você está procurando coisa errada. E se você veio na igreja procurar isso, você está também no lugar errado. Pensa bem. E daí Jesus dá uma broncona nesse pessoal. E sabe o que é que Jesus chamou? Do que ele chamou esse pessoal? Miserável. Chamou. Quer ver onde ele falou isso? Vamos lá. É um texto conhecido. Eu volto aqui já, hein? 1 Coríntios 15, 19. Eu vou só ler, mas você conhece esse texto.
1 Coríntios 15, 19. Quer ver? Quando eu começar, você vai saber onde é que eu estou chegando aqui, olha. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que ele está falando. Mas espera aí, vocês estão agindo de uma forma miserável. E eu, na minha mensagem, no meu preparo, fico pensando, será que eu não estou sendo miserável? Onde é que eu estou gastando o meu tempo? Quais têm sido as coisas mais importantes para mim? Qual é o meu verdadeiro amor? Como é que eu demonstro amor a Deus sobre todas as coisas? Será que eu tenho sido miserável? Eu tenho um Deus rico em misericórdia, rico em amor. E será que eu não estou procurando de uma forma miserável? É isso que Cristo falou. Porque lembra que Cristo é Deus e o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo. Então é Cristo falando. Será que não estou sendo miserável? Aí volta lá para João 6, que é o nosso texto. O que ele fala? Verso 27. 6, 27. De novo, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E aí nós começamos a pensar, bom, procurar a vida eterna. E de novo, eles entram na farmácia procurando tomate. Por quê? Olha como Jesus fala. A vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ele vai dar. É muito fácil. Eu vou te dar um presente e você me pergunta, quanto custa? Você fala, é presente. Se você insistir em pagar, eu vou ficar ofendido. E o que essas pessoas, a multidão faz? Ela insiste em pagar. Dá uma olhada no verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles ainda estão naquela ideia de que eu vou trabalhar, porque o que eu quero se consegue com trabalho. Esse é o problema. Eles estão buscando algo, uma retribuição pela sua honestidade, eles estão procurando uma retribuição pelo seu esforço, eles estão querendo fazer alguma coisa para Deus para ser merecido a sua vida eterna. Só que Jesus deixou claro, o Filho do Homem vos dará. E qual é a resposta de Cristo? Vai no outro verso. Jesus, ele responde, o que você sabe que vocês vão fazer? Está aqui. E respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Irmãos, a nossa parte aqui de trabalho é fé. E a fé, irmãos, é a coisa mais difícil que tem. Porque é a prova das coisas que eu não estou vendo. Isso é difícil. É fácil ter fé quando eu chego aqui e digo para vocês, olha, Mariana teve vocês sabem, um AVC isquêmico o ano passado, e ela está aqui, eu não teve sequelas nenhuma. Isso é fácil. O duro é, quantas vezes será que eu devia ter morrido e não morri? Que eu poderia ter ficado doente, e Deus me salvou? Quantas vezes? E eu não vejo isso, porque a fé é o que eu não vejo. E eu queria que você pensasse um pouco, como é que está a sua vida, se você está vendo as coisas pela fé. As coisas que você não está vendo. É isso que aquelas pessoas não entendiam, e é isso que Jesus está falando com eles. Então Jesus pega isso, e ele traz isso para a história, para a cultura, para a linguagem que eles entenderiam. Vamos lá para o verso 30? Vamos lá. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Nossa. Aquela multidão do qual eu poderia folgadamente fazer parte, continuava insistindo nas coisas que não são da fé. Eles queriam ver. E mais, eles interpretavam os fatos históricos
de um jeito errado. Por quê? Oh, nossos pais comeram pão no deserto, que lindo! Irmãos, quantas pessoas adultas entraram no deserto, 40 anos, e saíram vivas? Quantas? 2. Lá em Coríntios, Paulo diz que Deus não se agradou a maior parte deles. Espera aí, eles estão achando que eles são as 2? Ou que são aqueles milhões de pessoas que morreram? Eles estavam analisando o fato histórico, erradamente, de um jeito erroneamente, todo doido. Eles estavam se baseando em 2 pessoas, como quando eles falam nossos pais, comeram e morreram tudo, e Deus não se agradou. Olha aqui, não adianta, Deus deu o pão para eles, só que Deus não se agradou. Era melhor não ter comido o pão e Deus ter se agradado. Você se lembra? Uma das últimas mensagens que eu preguei sobre Lázaro, o mendigo. O que ele comia? Pão? Não, ele comia migalha. Aliás, ele desejava migalha. Ele desejava. Ele tinha cachorro lambendo a sua ferida. Mas aquele homem, pela fé, estava com Cristo. É isso que nós temos que pensar. Aquele povo estava errado. Agora, como é que nós estamos analisando nossa vida? Nós estamos andando por fé e não por vista? É isso que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso amor a Deus? Nós estamos só querendo ver as coisas. Eu não estou dando bronca em ninguém, estou falando de mim. Eu estou olhando a mensagem que eu estou preparando. Quando eu parei no duro discurso, o duro discurso era para mim, que muitas vezes ando pela vista. Fico orando a Deus por coisas que eu estou vendo. Fico pedindo a Deus saúde para esse corpo e às vezes eu me distraio das coisas espirituais. E me perdoe se você não é assim, eu sou pecador, eu me distraio. Me distraio, irmãos, e o tempo, como um câncer agressivo, vai me comendo, porque o tempo não volta mais atrás. Será que só eu que me distraio, ou será que você também? E buscando coisas materiais. E aquele povo ainda analisando a história, puxando a brasa para a sardinha dele, sendo que os pais dele morreram todos. E aí Jesus, ele vem e ele fala mais. Olha, continua aqui. Depois que eles falam, nossos pais comeram o maná, Jesus sabe, ele está falando com judeus, irmãos. Judeus, a gente vai ver depois no final que eles estão numa sinagoga, hein? Jesus disse, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Espera aí, o que ele fez aqui? Os meus historiadores não estão aqui, tomara que vocês estejam aí na internet assistindo. Ele fala, você leu errado a história, meu amigo. O pão que Moisés deu realmente caía do céu, só que vocês morreram. E morreram não por uma morte natural, morreram por causa de serpente, morreram porque era desobediente, morreram porque Deus não se agradou dos seus pais. Vocês leram a história errada. Então o que Jesus conclui? Ele conclui, a história não é essa. Moisés não te deu o pão do céu. Ele não deu o pão do céu, ele deu um pão que caía do céu, mas não era um pão do céu, porque aquele pão era material, era deste mundo, e Jesus está falando de um outro pão. E olha o que é que Jesus fala para eles, irmãos, é bem curioso aqui, né? A visão deles, eu até lembrei aqui, olha, quer ver? Deixa eu ir no texto aqui. Eu vou só dar um pulo para você ter uma ideia comigo, em Efésios 4. Eu vou lá em Efésios 4, 22, mas eu vou voltar para João. É só para você ver no versículo como eles estavam, e talvez eu e você também estejamos, se nós deixarmos as coisas passar sem prestar atenção. Efésios 4, perdão, no verso 22.
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Irmãos, nós temos que renovar o espírito da nossa mente. Você nota que aquele povo, ele está falando de coisa material. Ele não para, ele vai por causa do pão. Todo o discurso dura por causa do pão. Olha o pão que se multiplicou, o pão que é o maná. E aí Jesus vem e tenta colocar na cabeça daquele povo que é outro pão, mas é duro. Eu tenho mais de 60 anos. Eu pensei que ficando velho, a gente ia ficar cabeça dura. Não, não fica não. É a mesma cabeça dura de quando eu era criança. Eu sempre fui, tornar assim velho. Sempre fui cabeça dura, porque sempre foi difícil de entrar as coisas na minha cabeça. E nesse povo, eu estava nesse meio, porque não entra. Quando Jesus fala do pão material, olha o que eles falam. Então a gente quer esse pão. Não é possível. Eles não entenderam que não era o pão. E dá uma olhada. Ia dar um pão que não morria, né? Aí, o cara chega esse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ah, não, volta aqui. Onde eles estão aqui, tá. Verso 34. Disseram depois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Não é possível. Se era o pão da vida, por que eles iam pegar sempre? Porque eles não entendiam. E sabe por que eles não entendiam? Jesus tinha conversado no capítulo 4 de João com aquela mulher samaritana. Lembra do discurso? É bem parecido com esse. Quando Jesus fala, olha, a água que eu te der vai jorrar de vida eterna, e quem beber essa água nunca vai ter sede, lembra? Lembra que ela fala, que bom, Senhor, me dá dessa água, por quê? Porque daí eu não venho mais trabalhar. Meu, era a mesma coisa que esse povo aqui. É o mesmo discurso, irmãos. Então, tanto o samaritano, contra os judeus, quanto a multidão, e talvez quanto a mim e você. A gente está buscando, nós estamos lendo a Bíblia de um outro jeito. De um outro jeito. Pastor, eu posso fazer isso? Mas por quê? Vai ter reflexo na vida eterna, é isso? Qual a diferença? Qual é a diferença? Será, irmãos, que realmente nós vamos ter que repetir a história, ou seja, só quando passar um aperto é que nós vamos ver milagres de Deus? Será que nós vamos repetir a história de que sempre que as coisas estão melhores a gente se afasta de Deus? Será que é uma constante, a gente não consegue mudar essa variante na nossa vida? Será? Será que o que a mulher falou, eu quero então essa água, porque eu não quero trabalhar mais? Será que esse povo vai me dar sempre desse pão, assim eu não tenho que fazer nada? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Eu quero vir numa igreja que esteja tudo bonitinho, tudo arrumadinho, que chegue no horário, que termine no horário, que seja confortável. Será? Porque eu já vou te adiantar, hein? Amanhã nós vamos ter uma reunião com a engenharia da igreja. Vocês sabem que temos que fazer uma demolição aqui. E sabe o que nós vamos falar para eles? Cadê os engenheiros? Vocês estão sabendo, né? Eu até mandei uma pauta lá. Primeira pergunta, quando que a marreta desce? É a primeira pergunta nossa. Já, não, aí, Will. Falei, nós queremos saber quando que vai quebrar esse negócio. Você já pensou que quando começar a demolição, perdão, não vou falar com ninguém especial, eu vou falar com você que eu não estou vendo, você não vai vir mais? Você já pensou? Que pode ser que você fale, aquela poeira, não vai ter mais as cadeiras no seu lugar, já pensou? Talvez não tenha lugar para estacionar o carro. Você já pensou num monte de problemas? Eu tenho um borracheiro perto da minha casa. Nos últimos 2 meses eu fui 3 vezes lá. Eu falei, rapaz, você está pondo prego na minha rua. Ele falou assim, não, é assim mesmo. Todo dia eu tenho um parafuso. Irmão, parece que eu trabalho numa oficina, irmão. Todo dia eu tenho um parafuso lá. Eu falei, não é possível, rapaz. Esses dias eu fui lá. Eu falei, não, mas tem um puro. Ele não tem. Eu falei, tem, porque está murchando esse negócio. Ele foi, procurou. Mas tinha um negócio do tamanho de um grampo. Mas é tão pequenininho e fazia aquele furinho que demorava, sabe? Demorava para vir. Eu falei, mas não é possível, rapaz.
Parece aquele, eu fiquei imaginando a fila de apedrejamento lá, né? Era desde o mais velho até o mais novo, todo mundo queria furar pneu. E falei, não é possível, você já imaginou que você vai ter esse risco? Que vai ser desconfortável? Você já imaginou? Que talvez não tenha esses ventiladores aqui? Que talvez não tenha exatamente estas coisas que a gente fica irritado quando não dá certo? Pastor, você está me assustando. Não, é para assustar. O fim do discurso é, quer ir embora, vai. Desculpa, eu não vou falar isso não. Mas é que Jesus fala isso. Fala, quando as coisas apertam, eu quero ver quem vai ficar. Como é que chama? Esqueci. Quando a gente estoura a pipoca, como é que chama aquele milho que fica? Teu nome. Teu nome, até o milingueiro. Como é que chama aquele milho que fica na panela de pipoca lá, pessoal? Não é possível, vocês comem pipoca, né? Mas tem o nome. Piruá, opa, até que enfim tem alguém aqui com a minha linguagem. Obrigado, irmã. Você é nova, mas você sabe essa linguagem que a pessoa não sabe. Aqui chama piruá, pessoal. Por isso que no milinguido tem uma formiguinha que chama piruá. É aquilo. E daí nós vamos separar não o joio do trigo. Quando a panela esquenta, é o piruá da pipoca. As pipocas vão pular tudo fora. E o pior é que a salvação vai ser para os piruá. É os que vão ficar na panela. Cuidado aí, hein? Pipoca está cheio aqui. Pensa nisso. Aquele povo, ele não conseguia entender isso. Por quê? Porque a mente deles estava obscurecida. Não conseguiam compreender as coisas pela fé. Eles insistem, queremos comer isso sempre, esse pão sempre. Mas daí, Jesus dá a resposta, onde o discurso endurece, porque a verdade é apresentada. É sempre assim. Você já notou? Qual é o pior momento da prova? É o momento que você vai pegar o resultado do exame. Né? Você acha que passou? Aí você fala para a professora, o professor todo feliz, acho. E a professora se enganou. Repetiu. Essa parte que dói. E aqui, eles perguntam, bom, então eu quero sempre desse pão. E aí Jesus dá a verdade. Verso 35. E Jesus, então, claramente lhes disse, claramente eu coloquei, tá? Mas vou só ler certinho. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. É o que ele tinha falado para a mulher. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí vem um problema. Porque, irmãos, ressuscitar é você dar vida a quem está morto. Por isso que lá em Coríntios, Paulo diz, olha, quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, lembra? Seremos transformados. Por quê? Porque não vai ressuscitar, nós vamos estar vivos. Tomara que isso aconteça em breve, viu? Você que está esperando na fila para casar aí, eu vou torcer para você não casar, para que Cristo venha primeiro. Desculpa, Bruna. Desculpa. Mas não é que eu não quero que vocês casem, é que eu quero que Cristo venha primeiro, e vocês vão lá naquele casamento legal lá de cima, e aí você vai ver que esse daqui é bom, mas vai ser lá melhor. É isso que eu quero. Mas se não vier, eu espero vocês lá. Fica tranquilo. Mas olha, nós seremos transformados, mas tinha que ressuscitar. E aí, Jesus começa a ficar duro, porque as pessoas não entendem. E aí, quando ele fala de ressurreição, irmãos, nós temos que pensar que ali eram judeus, frequentavam a sinagoga, os saduceus e os fariseus. Um grupo cria na ressurreição e outro não. Então aí era só encrenca, era só briga. Sabia que ia dar briga. É igual o batista, irmãos presbiterianos gostam de vocês, mas é igual nós dois falarmos sobre batismo. Vai dar briga. Vai dar briga no nosso batismo. Então a gente é melhor, eu tenho amigos presbiterianos, a gente fala de tudo, quando ele fala de batismo, fala, deixa para outra hora, vai, deixa Deus, não vai não, porque eles vão brigar, não vai dar certo. Então, Jesus tocou no ponto, e quando ele toca, o que acontece? E aí nós vamos pensar, nós naquela multidão, e eu vou terminando já,
porque eu quero chegar com você num lugar. Qual é a reação do povo? Diante de uma verdade, diante de um fato, diante de uma comprovação, qual é a minha reação? Por exemplo, quando eu furei o terceiro pneu, fui lá, borracheiro, brincando com ele, e fiquei pensando, que legal, a gente já é quase amigo, já sei já o Pix, bato o papo com ele, qualquer dia eu vou lá tomar um café, vou dar um evangelho para ele, quem sabe Deus não está usando meus pneus para conhecer. É legal, eu não reclamei nenhuma vez. Ou você pode reclamar, que tanto esse pneu fura, essa cidade está ruim, não sei o quê. Irmão, reclamar eu acho que sempre é um negócio que não ajuda muito. Não ajuda muito reclamar, se você não tiver uma solução para dar. O que eles fizeram? Vamos lá. No verso, eu estou aqui onde? Nesse pão, Jesus fala até o verso 40, no verso 41. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E aí o que eles fazem? Eles começam a achar defeitos. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz ele descer do céu? Vou parar um pouco aqui, e olha, eu não estou pensando em ninguém em particular, hein? Não estou. Mas pensa bem. Você conhece pessoas que saíram de uma igreja? Não sei se é dessa. Elas acham um monte de problemas. Só tem hipócrita. Claro. Só tem, aqui mesmo, nós estamos aqui por causa disso, porque nós éramos hipócritas e agora Cristo vem fazer. É desse jeito mesmo. Nós somos pecadores. Só tem gente pecador lá. Claro, aqui é um hospital, só tem. Vai no hospital que todo mundo são, só tem doente lá. Então, começa a achar defeitos. E com Jesus, eles querem desmerecer a autoridade, porque é isso que a gente faz. Quando um casal, eu espero que não aconteça com ninguém, mas você já deve ter passado, alguns passaram por aqui que eu sei. Quando tem um divórcio, sabe o que acontece? Todas as qualidades que você encontrou na esposa somem e só aparecem os defeitos. Todas as qualidades do marido desaparecem e só aparecem os defeitos. Ah, vou brincar com vocês, não tem jeito. Amo o Mateus por causa daquela barba. Se ficar bravo, e essa careca é feia. Eu passo por isso. Naquela reclamando, estou só brincando que é o jeito, tá? Pensa bem, você olha o lado bonito, depois você pega o lado feio. E é assim que eles fizeram. Eles querem desmerecer Jesus. E sabe o que Jesus disse? Verso 43. Respondendo Jesus, disse-lhes, não murmureis entre vós. E eu vou completar o que não está escrito na Bíblia, mas como eu leio. Não adianta reclamar. É isso que Jesus está falando, não adianta reclamar. Eu coloquei um fato, uma verdade, me respondam a esta verdade. Me contestem com fatos. Não adianta ficar falando de mim. Ah, tem sua mãe, porque daí Jesus... Não vou explicar do nascimento virginal, não vou explicar que minha mãe teve outros filhos, não vou te explicar nada disso. Não reclama porque não adianta. Porque toda a reclamação vai parar no caixão. Morreu, acabou a reclamação. Não reclama mais. Pronto. Então não adianta, Jesus está falando, não adianta reclamar. E daí, olha o que ele diz. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei naquele dia. No último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Mas se alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Está vendo? Vocês deram errado. Vocês tomaram a conclusão errada. Errada. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
não reclama. E sabe o que eles fazem? Eles continuam perseguindo a sua verdade material. Você aí, sabe aquela pessoa que você explica todo o plano de salvação, e no final ela fala assim, mas eu não largo minha religião. Já passou por isso? Já? É. Você explica, fala, está vendo que está errado? Tá, mas eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo assim. Irmãos, é isso que eles estão fazendo, porque Jesus fala tudo isso, e sabe o que eles dizem? Não, negócio de comer carne, desceu do céu, já ficamos bravos. Ressurreição, já não é com a gente. Agora fala que tem que comer a carne dele. Não, aí já é demais. A gente não é canibal. E o que ele diz? Jesus disse, não, eles falam, disputavam, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a este sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E aí sim, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus mostra que aquele maná era um símbolo de Cristo. E que da mesma forma, eles estavam olhando, não vai comer, Jesus nunca cortou a carne. Não, era o mesmo memorial. Ele está falando dos crentes em Jesus Cristo, que aceitam pela fé. E daí, daqui a algumas semanas, nós vamos tomar a ceia, e nós vamos comer pão e tomar o cálice de vinho, significando o corpo e o sangue de Jesus. Porque só a comunhão com Jesus é que nos dará a vida eterna, era isso. Só que eles não entenderam. Eles não entenderam. E o pior, onde eu termino. Judeus questionaram, tinha um grupo assistindo, chamado os discípulos. Aí no verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode servir? Ou, quem o pode ouvir? Esses discípulos eram não somente os 12 apóstolos, como aqueles outros, talvez os 70 que ele enviou, seguidores de Jesus, que daqui a pouco, nós não vamos chegar lá hoje, eles vão abandoná-lo. Porque a verdade é dura. Sem Jesus não há salvação. Nós temos que viver pela fé. Nós temos que aceitar as coisas de Deus. E quando nós questionamos, através de uma murmuração, não resolve. Porque Jesus não vai mudar a opinião dele. Porque o Senhor Deus não tem sombra de variação. A sociedade vai mudar, mas Deus não vai mudar. Sem Cristo não há salvação. Esse é o pão do céu. E aí o discurso é duro. Foi duro para os judeus, foi duro para a multidão, foi duro para os discípulos. E no fundo, se nós pensarmos, é duro para nós. É duro para nós. Não tem história da igreja, não tem história da sua família. Sem Jesus não há salvação. E se você está longe, você perdeu a comunhão. Eu não estou dizendo que você vai perder salvação. Salvação não perde. Só tenha certeza de que foi o Pai que mandou. Que foi Deus que mandou você. Porque se foi, você vai voltar. Porque os que vêm para Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Então eu queria que você pensasse no duro discurso de Jesus. Ele realmente é o pão da sua vida. Ele realmente é a água da sua vida. Ele realmente é aquele que, mesmo com os problemas, você permanecerá firme até o fim, porque você sabe que mesmo comendo migalhas como Lázaro, um dia você vai estar com Cristo. Se é assim, vamos juntos. Se não é, tem algo errado e é bom você mudar. Jesus é o pão da vida. Ele nos dá a vida eterna. Que Ele te dê esta vida eterna também. E que Ele te dê a certeza de que você está no caminho certo. Não abandone Cristo. Vamos orar. E na próxima vez, como eu disse, eu vou continuar. Vamos voltar no nosso exercício inicial,
Eu estou na multidão. Eu vi já milagres que Jesus fez na minha vida. Eu tenho certeza que ele fez milagres. Certeza. Isso não mudou nada. Um dia eu decidi seguir Jesus. Talvez baseado em testemunho de alguém, mas eu posso ter interpretado errado, porque Jesus quer falar comigo. Ele falou com você de um jeito que só você entende. Então, eu vou pedir para você, renove a mente, rededique-se a Cristo. Se você está afastado, talvez você fale, com o tempo eu fui ficando naquela multidão. Não, não fica não. Volta para Cristo. Se você está aí folgando, achando que a vida é assim mesmo, não é, não murmura, não é assim não. Jesus tem algo melhor para nós, tem a vida eterna para nos dar, e uma vida alegre aqui. Se você não tem Cristo, é hoje que você tem que aceitar. Se você está longe de Cristo, é hoje que você tem que vir para Ele. Volta para Ele. Vamos orar, como eu já falei. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra os nossos entendimentos, porque nós queremos, Senhor Deus, te obedecer. Nós queremos, ó Pai, te servir. Nós estamos envergonhados, Pai, pelo menos eu estou, de tantas vezes ter duvidado, Pai. Estou envergonhado, Senhor Deus, porque de tantas vezes busquei o pão material e não o pão espiritual. Estou envergonhado, Senhor Deus, porque talvez naquela multidão eu seria um dos murmuradores. Mas hoje, Pai, eu te peço que o Senhor aceite o nosso compromisso de renovação, porque nós queremos te servir, mesmo com todos os problemas que já passamos, que estamos passando e que talvez vamos passar. Eu te peço, mantenha-nos firmes na fé. Mesmo que nos falte o pão material, que o Senhor nos dê sempre o pão espiritual, para que nós continuemos, Senhor Deus, nesta caminhada. Nós pedimos em nome do pão da vida, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá.